Olá, Mediciners! Bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje a gente está recebendo uma convidada especialíssima, né? Ela é uma popstar da internet, metade do casal infecto. Ela é mãe de duas princesas lindas e uma tenista quase profissional e medalhista. Quem dera. Bem-vinda. Não, eu só brinco. Bem-vinda, Tassi. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, viu? Tassi, então conta pra gente, quem é a Tassiana? Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes e espectadores. Bom, eu sou Tassiana, sou mãe de duas meninas maravilhosas. É difícil não falar de mãe, né? A gente acaba colocando. Sou médica infectologista, tenho mestrado em infecção. Eu fui para a área de imunossuprimidos, que é uma área que eu gosto bastante. Tenho pós-graduação em perícia, atuei um tempo como médica perita também. E faço pós-graduação em gestão hospitalar e qualidade e segurança, que é uma área que eu atuo bastante hoje em dia. Mas é isso, eu sou uma médica que é apaixonada pela medicina, não sou aquelas medicinas por amor e nem nada, mas assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou muito feliz com a área que eu escolhi. E o difícil é conseguir balancear a atividade de tudo, né? Mãe, mulher e médica, especialista. Mas acho que a gente vai dando conta aos pouquinhos. Equilibrando os pratinhos, né? Eu acho que às vezes encontrar esse balanço para manter a saúde mental em dia, às vezes é mais difícil do que as nossas áreas em si, né? Não, perfeito. A saúde mental é sempre um tema aqui, porque todo mundo levanta essa... E é um tema na medicina, né? Em especial. Até porque a gente fala muito isso para os nossos pacientes, e daí, de repente, a gente fala, você eu não consigo cuidar nem da minha, né? Então, alguma coisa... Não, é fundamental. E a nossa área ainda pós-pandemia, né? Não teve como. A gente foi muito afetado. Então, não, com certeza. É algo que a gente acaba falando bastante. E foi aí que você começou a jogar tênis? Conta pra gente. Então, né? Na verdade, eu sou do interior de São Paulo. Sou de uma cidade que chama Itapeva, uma cidade pequena. Me formei em Ribeirão Preto. Fiz a Universidade de Ribeirão Preto, na EP. Depois fui para Botucatu fazer faculdade, a especialidade e o mestrado. Mas eu nunca fui muito de atividade física. Interior era brincar na rua e coisas do tipo, né? Então, não tinha esses esportes, esses treinamentos. E na época da pandemia, eu me vi numa necessidade. Nossa, eu preciso cuidar da alimentação, atividade física, alguma coisa para desfocar um pouco. E aí, uma das coisas que não vai poder ser atividade que dê para um monte de pessoa ter contato, Verdade. porque foi bem naquele pico mesmo. E aí, a gente começou a fazer no prédio com umas amigas, e aí eu fui gostando. E é um esporte com distanciamento Então, social. a gente fazia tudo com máscara, Imagina. mesmo na época. Mas tinha esse distanciamento, eram poucas pessoas, então deu certo. E aí, eu gosto pra caramba, é meu escape, assim, pelo menos uma vez por semana eu jogo um pouquinho, mas tô longe de ser profissional. Já fica a dica, gente. Crianças, façam atividade física. Nossa, fundamental. E conta pra gente, assim, como que a Infecto surgiu na sua vida? Foi pré-faculdade, foi na faculdade? Em que momento que surgiu? A gente quer saber os detalhes sórdidos, inclusive as angústias, tá? Nossa, eu não sei exatamente quando foi. Assim, eu sempre quis ser médica. Sempre. Desde pequenininha falava, eu quero fazer medicina. Não tem ninguém na família da área de medicina, da área de saúde. Tem um irmão mais velho que é farmacêutico, trabalha com pesquisa clínica, mas ninguém da família da medicina, mas sempre falava. Aí eu acabei tentando fugir um pouco, eu acho. Eu sempre gostei de matemática, então eu vou fazer engenharia, matemática, alguma coisa do tipo, mas não teve jeito. Fui para medicina mesmo. E eu acho que quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha muita ideia do que fazer, eu fui gostando de várias áreas. E o meu problema era isso, eu gostava de várias áreas. E aí eu gostava muito sempre, clínica médica sempre passa como uma opção, né, para todo mundo em algum momento. E aí eu fiz minha formação inteira achando que eu ia fazer endócrino PED, inclusive. Olha só. Amava a clínica, mas amava a pediatria também. Então, eu tinha uma professora que era lá do HC de Ribeirão, ela sempre falava, você vai fazer endócrino PED comigo, você vai. Fiz tudo. Toda a formação de iniciação científica, de ligas, foi com endócrino. Mas eu me formei na metade do ano, minha turma era de metade do ano. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar. Aí voltei pro interior, porque eu só tinha prova de residência no final do ano. Sim. E aí eu comecei a atender em postinho e plantão.
E aí eu falei, eu não quero esses pacientes para mim, não. Mudou a cabeça. Eu amo tudo que envolve, assim, as doenças em si, mas você sabe bem o quanto é difícil, né? Conseguir conversar. E eu acabava ficando um pouco frustrada no sentido de, poxa, eu sei o que fazer, como resolver, ou curar, ou melhorar essa situação. E tem muitas questões sociais envolvidas, questões lá da infância. Então, eu me senti um pouco frustrada quando eu vi esses pacientes. Eu falei assim, poxa, será que eu vou ser feliz se eu ficar trabalhando com isso para sempre? Porque quando eu saí, eu falei, não é a realidade dos livros, né? Nem da universidade, né? Porque é um mundinho pequeno, né? Fazer ambulatórios, especialidade é totalmente diferente. E aí, eu falei, não, eu preciso ir para uma outra área. Aí, pensei em ir para clínica, falei, vou fazer alguma coisa, mas também não queria ficar muito subtipado, assim, vou fazer só pneumo, vou cuidar só de pulmão, só cardio. Como eu gostava de tudo um pouco, sempre amei antibióticos, sempre adorei e tem uma questão social muito forte, eu vi a Infecto como uma opção. E aí... Mas então foi pós a formatura? Foi. No último ano, eu já gostava muito, assim, foi uma das opções, porque eu descartei cirurgia logo de cara. Até gosto, mas assim, nesse ambiente não é pra mim. Eu gosto de cirurgia, mas ambiente não. E aí, eu já gostava de antibióticos, já gostava de discutir. Mas na faculdade, eu tive muito pouco infecto. E infecto e endócrino são duas especialidades muito clínicas, né? Sim, Eu fiz monitoria de infecto, eu gostava demais. Eu adorava medicina tropical. Me angustiava muito, porque como eu já sou da geração bem antes de vocês, gente, que estão ouvindo a gente, a parte do HIV me angustiava demais. Eu falei, não vou gostar de trabalhar com isso aqui. Na nossa cabeça, quando a gente é jovem, a gente pensa que você tem que fazer tudo da especialidade, né? E aí, eu não segui. Mas eu sempre quis endócrino ou infecto. É uma coisa interessante, né? Então. E na minha faculdade, a formação de infecto era muito frágil, era muito ruim. Eu tive, acho que no internato, 1 mês, sei lá, de estágio com um infectologista que eu nem considero que é bom. Então, eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim, não deve ser isso daí, fazer infecto dessa forma não é o que eu quero. Aí, eu fui tendo mais conhecimento quando saí, vi a necessidade de ter, porque chegava nas emergências todos os pacientes que eram encacados de infecção, tratados errado, os pacientes HIVs, os pacientes, as doenças diferentes, ninguém ficava sabendo o que era, vinha aqueles diagnósticos diferentes, adorava desafio diagnóstico. Aí eu acabei pensando, vi a oportunidade de fazer na Unesp, porque eu queria fazer no interior, não queria fugir de São Paulo. Gosto de São Paulo para passear, mas para morar não é meu forte também. E aí, acabou acontecendo de ir pra lá. É interessante você falar isso, né? Porque, assim, primeiro que foi a decisão depois da faculdade, né? E até acho que no episódio do João, se eu não me engano, que falou de clínica médica, a gente falou muito disso, de como esse tempo de trabalho, antes de você, às vezes, até escolher, ele te dá um pouco de maturidade. Eu conheço várias pessoas que não passaram na residência, ou poucas que realmente optaram, que tiveram a presença de espírito de falar assim, eu vou optar por não prestar, e vou trabalhar. Poucas. Mas eu tenho 2 amigos que fizeram isso. Mas a maioria, assim, não passou na especialidade, foi fazer... E daí viu que não era aquilo que ele queria. Então, como isso te dá perspectiva, né? Porque muitas vezes o aluno... A gente, de maneira geral, acho que todas as pessoas têm isso, né? Essa ansiedade de, meu Deus, eu tenho que passar agora, porque senão eu vou perder 1 ano da minha vida. E muitas vezes te dá uma maturidade, às vezes até pra mudar de ideia, né? Não, com certeza. Porque eu acho que a gente tem a ideia de que a especialidade e o que você vai atuar depois é o que você viu na faculdade. E, assim, é muito diferente para cada faculdade que você faz, cada estado que você faz, cada ambiente. Alguns têm possibilidade de você fazer um estágio clínico mais na enfermaria, umas, né? Então, é muito diferente. Eu não tinha tido esses estágios muito fora nessas áreas. Então, eu fiquei muito restrita e eu acho que até foi algo ruim para mim, porque eu poderia ter feito alguns estágios mais externos para pensar, olha, será que é isso mesmo? Mas a cabeça nem pensava. E como eu tinha isso de que eu teria 6 meses, porque não tem prova de residência na metade do ano, eu acabei atuando e aí... Mas como isso foi positivo, foi ótimo. E como que é a estrutura, Tassi, da residência? São 3 anos ainda, infecto? Isso. E como é que funcionou aqui, onde você passou lá na Unesp? Eu fiz infectologia lá na Unesp, lá em Botucatu, então são 3 anos, ainda né? A gente tem o primeiro ano que é praticamente a parte clínica, então né? Você fica muito misturado com a clínica geral, você passa na UTI, no ambulatório de emergências, alguns ambulatórios específicos que são em conjunto, e a clínica também passa com a gente, assim como a dermato e a neuroclínica,
passa por causa das Claro, sem neuroinfecções. dúvida. Então, a gente tem essa relação bastante. Mas, pelo menos lá na Unesp, a gente já tem desde o primeiro ano o plantão específico de infecto, que eu acho que é algo bem legal, assim. Eu conheço outros colegas, outros amigos que não tiveram tanto isso, que na Unesp eu acho que é bem legal. A gente tem a possibilidade de fazer, no primeiro ano tem porta, não é uma porta aberta, mas tem uma porta de plantão de emergência, então, em específico de infecto. Chegou caso de infecto, uma meningite, é atendido pela clínica, mas chamam a gente da infecto. Então, isso foi muito legal. E aí, no segundo ano, a gente fica mais específico na área de infecto, muitos ambulatórios e principalmente a enfermaria de infectologia, e aí a gente tem naqueles casos de infecções complicadas. Que normalmente quem toca é o R2, né? Sim, nas mas o residências que eu R2, conheço também. E aí, no R3, a gente começa a fazer alguns ambulatórios mais específicos e tem bastante de CCIH, né, de controle de infecção, aí mais a área de antibiótico acaba ficando mais no R3. Você tem ainda as possibilidades de fazer os R+, né, as outras especialidades, mas eu acabei no R3 mesmo. Perfeito. E CCIH é uma especialidade, é uma sub-área, né? Assim, é uma sub-área, assim, você se forma podendo atuar nessa forma, mas muitos acabam optando de fazer mais um ano. Então, você pode fazer mais um ano de controle de infecção, mais um ano de medicina tropical, a gente tem InfectoPed, que é o que eu atuo, eu gosto também bastante. Temos rancenologia, que é uma sub-área também. Hepatites, também eu posso fazer um ano a mais e sair como hepatologista. Que mais? Existem outras, medicina do viajante, que é mais difícil de ter, acho que na Unifesp é onde tem, a gente acaba fazendo. E uma área de imuno com vacinas específica. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma. Eu acho que são essas. Lá na escola, a imuno é muito relacionada à pediatria. Né? Tem o pessoal da infecto também, mas é muito mais relacionada com a pediatria. Mas é bem interessante. É que a imunologia é uma especialidade que não é de acesso direto, né? Mas tem acesso duplo, tanto da clínica médica quanto da infecto também e da pediatria. No HC, na USP, por exemplo, é uma subespecialidade da clínica médica e não da PED. Na escola tem essa peculiaridade, da PED, mas é muito particular da escola. Nas outras universidades, no geral, é uma sub da clínica. No departamento de clínica do adulto. Eu vejo mais como da clínica também. Sim. E se explica principalmente para os alunos, porque eu acho que os médicos ouvintes sabem bem, mas os alunos, o que é o CCIH? Esse CCIH, que é fundamental, né, para o funcionamento do hospital. Traduz aí. Controle de infecção hospitalar é algo que, assim, ele ficou muito em alta, principalmente nesse período de pandemia também, porque, assim, os hospitais que são grandes, que têm leitos de UTI, leitos de enfermaria em um número maior, eles são obrigados pela legislação a ter um serviço de controle de infecção hospitalar. Nesse serviço, geralmente, tem um infectologista, uma equipe de enfermagem, e é a gente que cuida nos hospitais, por exemplo, dos leitos de isolamento, da higienização. Olha, o paciente que estava com uma bactéria multiresistente, uma KPC na UTI, como que eu faço a higienização desse leito quando ele sai? Então, também é a gente que acaba cuidando. A gente que cuida das doenças de notificação compulsória. Então, chegou uma leptospirose no pronto-socorro. Como que o hospital notifica isso? Como que chega isso para as vigilâncias e para os dados nacionais? E a gente acaba fazendo múltiplas ações. Então, assim, passa nas visitas para discutir os antibióticos, né? Faz o controle de antibiótico, faz esse cuidado de higienização, faz muito cuidado de gestão de leitos, de isolamentos, precauções, e tem inúmeras outras funções que a gente acaba atuando, que acaba sendo muito como gestão hospitalar mesmo, né? Então, a gente cuida, por exemplo, as pessoas não fazem ideia que o infecto que acaba cuidando disso, mas leitos de diálise, né? Quando você tem pacientes que fazem diálise, a gente precisa ter uma normativa para controlar a água que é usada para essa diálise. Quem faz o cronograma do hospital para saber, por exemplo, eu tenho um prazo certinho, endoscopia tem que fazer essa avaliação de água de tanto e tanto tempo, caixa d'água de tanto e tanto tempo. Nossa, eu, por exemplo, não sabia que vocês de tanto faziam e tanto isso. tempo. É a gente que faz o cronograma, os laudos chegam pra gente, então tem lá, olha, veio com cloro aumentado, presença de bactérias. É a gente que bloqueia o leito da diálise para que não possa ser usado. Controle de pragas do hospital. Um hospital X entrou uma barata no centro cirúrgico. O que vocês têm que fazer? Como que é? A gente que controla também. Então, a gente fica de olho em todos a periodicidade desses controles, quem que vai, como que se está tudo certo, a documentação, equipamentos do hospital, tudo passa com a gente. Então, o hospital quer mudar um saneante para higienizar os computadores. Sim.
passa pelo SCH para a gente ver se esse saneante combate só a cineto ou combate a clostrídio também, e o meu hospital tem muito clostrídio. É a gente que valida para dizer se pode ser usado. Porque também depende da flora que tem naquele hospital, né? Sim, sim. Então, ou assim, seja, é um trabalho hercúleo. É muita coisa muito de verdade, legal. assim, e é legal. É uma área que, para quem gosta de gestão, quem gosta de lidar com isso, E em é plena, bem e interessante, em plena super expansão. necessário. Em plena expansão, Muito. né, Tassi? Muito. E tem uma relação muito próxima com equipes de qualidade do hospital. Exatamente. Para além da gestão, né? A Muito legal. gente tem uma conversa muito grande com as equipes de qualidade, e a gente faz essas questões de certificação, né? Existem várias, por exemplo, como a ONA, que elas, como se fossem avaliadoras que chegam nos hospitais e te dão um selo de qualidade e segurança para o serviço. Olha, então, esse hospital, ele é ONA 3, ele passou por várias fases e ele garante essa segurança, uma efetividade para a melhoria dos pacientes. Então, a gente lida isso diretamente, porque várias dessas funções é qualidade, segurança e SCH. E aí a gente acaba. Ontem, inclusive, estava numa dessas certificações. E é interessante, porque a gente faz muita diferença, assim, sabe? E a gente cuida dos surtos do hospital. Então, poxa, na pediatria está com surto de escabiose. O que a gente vai fazer? O que faz? Como que corre? E a gente previne as infecções. O paciente está entubado com há 30 dias, ainda não tem uma tráqueo. Poxa, vamos lá, vamos tentar ver o que a gente pode fazer de medida para prevenir essa pneumonia. Paciente entubado há muito tempo é um risco de fazer uma pneumonia mais séria. O que a gente pode fazer de higienização oral, equipamento? A gente também mexe com isso. E até da prevenção da equipe, né? Por exemplo, lá teve um caso de meningite, a equipe tem que tomar antibiótico profilático, não tem, tudo isso, né? É verdade. Controle. Chega casos de alguma coisa, ou mesmo o paciente descobriu no meio, né? Acontece muito, você tá na enfermaria e, nossa, o paciente agora a SCH pôs isolamento, o que a gente faz? Né? Acontece demais. E me fala uma coisa, e assim, pensando em quem vai fazer infecto e vai procurar um programa, o que eles precisam buscar no programa dessa residência que você acha que é o mínimo que o infecto precisa sair sabendo para trabalhar em uma dessas carreiras possíveis? Às vezes me mandam muito nas redes sociais, né? Eu tenho um canal que fala sobre infectologia, então a gente acaba discutindo bastante sobre isso. E eu falo muito que depende muito de onde você pensa em atuar também, sabe? Porque é um mundo à parte fazer medicina tropical para quem quer ficar no Nordeste, no Norte e atuar. Então, assim, o foco precisa ser serviços que tenham minimamente esse tipo de atendimento. Porque não vai ser em São Paulo, não vai ser qualquer residência que vai ter uma boa medicina tropical, né? A gente tem que falar a realidade sobre isso. Não tem mesmo. E mesmo HIV, por exemplo, São Paulo, Emílio Ribas é muito forte de HIV, mas tem várias outras residências que não é hoje em dia, né? Mas eu acho que, essencialmente, pelo menos que eu teria que recomendar, eu gosto muito de serviços que sejam acadêmicos. Então, assim, tem uma enfermaria legal, que tem enfermaria de infecto, que a infectologia esteja envolvida, porque em muitos hospitais é a clínica que toca, e né? Acaba sendo uma coisa só de interconsulta, é ruim, né? Eu não gosto, não muito. acho legal. E isso de ser acadêmico, assim, para mim foi muito importante ter o contato com as equipes, com os médicos, a aula, lá no HC, lá na Unesp, a gente tem muito isso, os residentes são obrigados, né, a dar aula, a gente se atualizar muito, tá saindo tal caso, tal, a gente se atualiza, e essas discussões de casos clínicos, inclusive as provas, que a gente tinha provas semestrais, já pensando na prova de título, eu acho que estimulou muito e pra gente não ficar parado, né? Então, acho que isso eu recomendaria demais. E porque sai muita publicação nova, né? Sai muita droga nova. Então, você tem que realmente estar no serviço acadêmico para você se manter atualizado, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso é muito importante. Na minha área de infecto, a atualização é muito, muito rápida, né? Acontece toda hora uma nova doença, uma nova infecção, um novo vírus. Então, você não dá para parar, não dá para você fazer algo e ficar e a residência ali, né? te ensina também isso, né? Como estudar, como procurar, como tá sempre atualizado. Também é um aprendizado, né? Com certeza. E acho que aliado à questão acadêmica e à enfermaria da infecto, acho que você tem que buscar também, se for possível, um serviço hospitalar ou um serviço de residência que tenha uma boa relação com o laboratório, porque isso é uma coisa que faz muita diferença, né, Tassi? Especialmente quando você pensa em trabalhar com o controle de infecção hospitalar ou com medicina
tropical, porque se você também não tem um arsenal de laboratório que te dê um respaldo, a gente fica no desafio diagnóstico, a gente fica muito rendido e no acompanhamento dessas infecções também. Então, isso é uma coisa que acho que também as pessoas às vezes olham um pouco, né? Sim, é verdade. E é um esqueleto da residência que é super importante na endócrino também. Se a gente não tem um laboratório forte, muitas vezes a gente perde muito diagnóstico. A gente na micro é fundamental. É fundamental. Fundamental. Se a gente, os serviços que conseguem passar e ter contato com a micro, facilita muito, até para entendimento das medicações, de tudo, né? E aí, quando você tá vendo ali, você entende, isso facilita muito. E conta pra mim, você fez residência na Unesp, né, em Botucatu, os internos passavam com vocês? Na enfermaria, por exemplo? Porque na escola, eu lembro que a gente passava, confesso que eu nem sei exatamente como tá agora, mas eu sei que eles passam, não sei em que ano, na minha época era no 6º, a gente passava na enfermaria de infecto. O ambulatório eu não me lembro da gente passar, eu acho que não. Mas os internos passam, tem possibilidade para quem não é de grandes universidades fazer, por exemplo, um estágio na fase de aluno, você acha que é válido? Sim, eles passam, internos passam, eu não me recordo exatamente se eles eram do 5º ou do 6º ano, mas eles passam relativamente um tempo legal, assim, porque eles têm as aulas, né, já geralmente infecto a parte de parasito, micro, essas coisas no 3º ano, mais ou menos, mas o estágio em si eles passam, e inclusive eles sempre estão com a gente nessas aulas que são feitas pelos residentes, então eles participam sim. Lá na Unesp, eles são muito abertos para receber, né, profissionais e alunos e residentes de outros serviços. Então, assim, tem uma parceria muito grande, inclusive externa, de outros países. Vira e mexe, a gente tem algum estudante do exterior fazendo estágio lá. Mas a maioria das especialidades, quando você consegue ter o contato de alguém e tudo, entrar em contato com o serviço da residência para ir lá, conhecer, visitar, fazer um estágio. Legal. Eles são bem abertos. A infectologia é super. Os coordenadores que estão lá hoje em dia, se você mandar uma mensagem falando que tem esse interesse, tem curiosidade, quiser fazer, com certeza eles são de braços abertos para receber. Então já fica a dica, né? Para quem tem esse interesse, porque eu acho que vale super a pena, né? Você fazer o estágio. Eu falo que às vezes até para você ver se você gosta mesmo. Eu conheço um monte de gente, até acho que a Mariana falou, né? Que foi a nossa entrevistada de ginecologia e obstetrícia, que ela fez um estágio em oftalmo. E daí ela viu que ela não gostava daquilo pra seguir. Ela falou, foi legal, mas... Então, acho que até às vezes você desistir, é bom você fazer o estágio, realmente. Geralmente no pessoal no 5º, no 6º, pelo menos, né, aqui em São Paulo, tem muito um mês de estágio eletivo, né, 5º e 6º ano. E aí, a possibilidade de você escolher. O Emílio Ribas, eu sei que tem também, porque a gente tem até uma possibilidade de escrever pela internet. Eles têm uma área específica para internos que querem passar nesse estágio de 5º ano. Eu sei, porque eu pensei em fazer, mas acabei não fazendo. Então, tem essa possibilidade também. A Unifesp, eu lembro que pelo menos a área de vacina, que é o que a gente tem mais ligação, que é a infantil, também recebia esses internos. Então, é uma super... É uma boa dica essa. Vale a pena. E conta pra gente um pouquinho, quando você sai da residência de infectologia, quais são as possibilidades que você tem de carreira? Eu costumo dizer que a infecto a vantagem maior que tem é essa diversidade mesmo, assim, tem campo para quem gosta de hospital, para quem gosta de consultório, para quem gosta de ambulatório, para quem gosta de clínica, tem um pouquinho para tudo, né? Então, isso é bom. Claro que dependendo da região onde você vai estar, vão existir áreas que precisam mais, é o que eu falo aqui em São Paulo, CCH, com certeza. Sei que todo dia eu recebo oferta para ir trabalhar em hospital de CCH, porque precisa mesmo, assim. Mas você tem esse campo bem amplo. A maioria das pessoas que saem acabam tentando fazer consultório mesmo, vão para a área de consultório, para abrir, que era uma área muito mais difícil até uns anos atrás, mas que hoje já tem bastante campo. A pandemia influenciou muito, né? Não tem como falar, porque muitas pessoas conheceram mais sobre a especialidade na época da pandemia, né? Eu lembro que eu já me formei já faz um tempinho, terminei a residência em 2014, 15. Então, quando a gente... eu achei que ia, até fiquei um tempo em consultório, assim. Mas você acaba ficando muito mais só no que é referenciado para você. Porque era naquilo assim, chegou na uro, aí era aquela infecção urinária de repetição, que a uro não tá dando conta, melhor você ir para o infecto. Uma candidíase de repetição que estava com a GO, e a GO já fez tudo que era possível, vamos mandar lá pro infecto. Ou os de sempre, né? Hepatites e HIVs, que o pessoal gosta de mandar pra gente direto mesmo.
Mas era um campo mais restrito, porque a gente ficava ainda muito na dependência. Não tinha muito essa procura espontânea do paciente, né? Hoje não. Hoje eu sei que isso aumentou muito. Eu tenho vários colegas que ficam só em consultório e fazem teleconsulta, que é algo que... É isso que eu ia dizer. Eu vejo pra gente infecta é ótimo. E eu vejo muito hoje em dia, mesmo doença aguda. É uma dengue, é um covid. E a pessoa me indica um infecto pra eu acompanhar nesse período, o pessoal. E faz, consegue. Porque apesar de a gente infecta ser os que mais ama fazer história clínica, né? A gente vê aquelas histórias do pau a pique, de você teve contato com os esquistossomose, ele nadou com carrapato. Na lagoa de coceira. A gente gosta dessas histórias longas. E gosto muito de exame físico também, né? Porque adora lesão, mas tem essa facilidade de fazer teleconsulta, né? Principalmente como muito é desafio diagnóstico, solicitar, isso é ótimo, a gente tem. E aí eu falo assim, a gente tem a infecto hospitalar que atende essa só interconsulta, então são só essas discussões de casos específicos, esses casos que estão na UTI. Tem a infecto hospitalar que faz a CCIH, que aí é mais a área que eu atuo. E você pode fazer os ambulatórios de infecto geral. Tem muito ambulatório específicos de... que tem vários nomes, né? CTA, SAIS, que são ambulatórios que cuidam de HIV, e STs, hanseníase e tuberculose, geralmente. E aí, geralmente são vinculados com o sistema público de saúde, mas tem vaga também, sempre tem procura para infectos que façam essas áreas. E atuar dependendo da sua subespecialidade daí, né? Se você vai fazer infecto-ped, pode atuar em outros ambientes, outras interconsultas, outras situações. Mas dá para atuar em tudo um pouco, assim, depende muito do que você gosta. E, inclusive, nos grandes centros, pelo menos, existem as subs até menos faladas, né? Então, por exemplo, eu sei que na escola tem, e com certeza em outros grandes centros também tem, infectologistas que só fazem a área de ortopedia, por exemplo, né? Sim. É super específico, mas às vezes a pessoa tem uma afinidade com aquilo e ela pode fazer só infecto relacionado à ortopedia, né? Tem isso mesmo, tem infecto... Ou a neuroinfecção, como você falou, né? O pessoal do Emílio Ribas, por exemplo, tem muita gente... Eu sei porque eu tenho um colega neurocirurgião que ele trabalha no Emílio Ribas, então ele tem muita relação e tem algumas pessoas que só fazem neuroinfecção lá. Eu tenho um amigo infecto que só faz neuroinfecção, a área de ortop é bem forte, né? Como infecta muito, tem muita relação, então, às vezes tem alguns cursos específicos e algumas escolas, mesmo HC também, faz essa sub, como, quero fazer só... eu esqueci, gente, a minha área, olha, imunossuprimidos. Nossa, olha isso, como pode, né? Tanta coisa. Imunossuprimidos também é uma área que está super em alta, porque como a gente aumentou muito as questões de transplante, questões de medicações de imunossupressão, né? Eles estão vivendo mais, né, os imunossuprimidos, né? Estão vivendo mais, a gente sabe das questões de doenças prévias poderem ser reativadas durante os períodos de transplante e das medicações, então também tem muitos centros que precisam, hospitais oncológicos sempre vai precisar de infecto que tenha um pezinho nessa área. Às vezes tem a especialidade, às vezes só atua como, né? Mas tem isso realmente, essas subs que o pessoal acaba fazendo. E tem também consultoria em escola, não tem? Consultoria em escola infantil? Aí tem... Aqui em São Paulo eu sei que tem. A gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Eu faço, inclusive, pelo hospital, a gente faz um programa junto com as escolas para falar sobre vacina e prevenção de infecção. Mas tem infectos, principalmente esses do consultório, que aí eles trabalham com empresas. Então, uma empresa X precisa treinar os profissionais sobre vacina. Contrata a gente para fazer uma palestra sobre. Nas escolas, né? Tem toda uma consultoria que a gente pode fazer também nessa questão até de marketing, né? Que acaba acontecendo. E agora tem um nicho em alta que você é um expoente, que é o nicho de divulgador científico. Acho que a gente nunca viu tanto infecto na TV falando. E eu trabalho num grande laboratório e da assessoria médica, o especialista que é mais chamado para dar entrevista semana sim, outra também em qualquer jornal é o infectologista. Não só por vacina, mas pelas doenças emergentes, né? Sim, Como que nasceu, Tassi, essa sua veia para além de gestora, divulgadora científica? Conta pra gente. Olha, eu acho que foi bem um acaso também, viu? A minha vida foi cheia de acasos. Que legal. Mas é porque quando eu terminei e você sai da residência, né? Você fala, poxa, e agora o que eu vou fazer? Tinha as possibilidades. Eu fiquei ainda muito tempo atuando como plantão de emergência, fazia plantão de UTI, eu e meu marido também, infectologista, então ia os dois. Você dava plantão em UTI também? Fazia, vixe, a gente parou na pandemia. A gente até fiz muito tempo ainda. Não. E aí, como saí, comecei a fazer consultório, pensei em outras possibilidades.
E aí eu vi essa questão de desconhecimento da infectologia. Eu falei, gente, o pessoal não sabe o que é infecto, não sabe, só vou ter isso mesmo, só quando as pessoas forem me encaminhar. E aí eu vi a necessidade de começar a falar. Entrei nas redes sociais e falei assim, olha, você sabe como prevenir infecção urinária? E fazia uns posts lá e tal, bem pequenininho, maneira bem simples. E vocês já começaram juntos? Ou não? Sempre foi casal infecto, é que sempre sou eu que fico mais, assim, eu que apareço mais. Ele não gosta muito de aparecer, mas ele sempre me ajuda na teoria, né? E aí eu fazia. E aí o que aconteceu é que... Que ano que foi isso que você começou? Poxa, 2014, acho. Faz bastante. Nossa, já. Eu comecei em 16. Eu gravei o meu @, que é Endócrino Feelings, em 14, quando eu terminei a residência, e comecei a postar em 16. Eu acho que 14, a gente começou aquela... Ainda nem tinha começado esse boom de página. Não tinha tanto que foi muito engraçado. Porque olha o que aconteceu. Tinha Facebook nessa época, ainda era forte. O que eu não estourei assim, mas que cresci um pouquinho antes da pandemia, foi assim, eu fiz umas postagens e aí, de alguma forma, eu conheci o Saúde Honesta, que é um outro canal que fala sobre saúde, que tá parado já há um bom tempo, infelizmente, mas que eram de uma equipe médica que começou a falar sobre charlatanismo, picaretagem, coisas do tipo. E eu achei super legal. Só fazer um parêntese, eu vi ontem uma paciente minha que é de Brasília, postou, ela segue um monte de gente de divulgação científica séria, e ela falou, um dos canais da Saúde Honesta, que tá parado há um tempão, mas eles são maravilhosos. Gente, procurem lá, eles têm um conteúdo muito bom. E aí, alguém desse Saúde Honesta viu meu Instagram ao acaso e me mandou mensagem, sabe, você quer participar? A gente fala sobre isso, a gente tá querendo fazer um post sobre hepatite. Eu falei, opa, vamos, e achei super legal. Aí fui. E aí, no meio de tudo isso, eu discuti uma vez, mas eu fiz um story falando sobre, me mandaram uma perguntinha naquela época que o pessoal nem me mandava pergunta, eu abria a caixinha, não, eu vou abrir, no momento vai chegar uma perguntinha pra mim. E aí... veio era sobre prevenção de infecção urinária, e aí eu meio que expliquei no story a questão assim, olha, eu sou infectologista, tenho mestrado em infecção, eu cuido de imunossuprimido, e eu não tenho autonomia para dizer que chá de hortelã previne infecção dos meus pacientes, porque eu tenho essa formação, né? São coisas muito diferentes. E aí outro perfil que é super em alta na dermato, que é o Pele Saudável, eu esqueci o nome deles. Depois eu mando no escrito pra vocês. A gente põe no card. Isso. Eles também entraram em contato e também começou a crescer, porque quando você reposta, né? E Sim. E aí, essas repostagens de pessoas foi muito por indicação mesmo. Olha, segue lá, olha isso foi crescendo. Na pandemia estourou, porque todo mundo ficou desesperado e quis conhecer e falar sobre... E eu comecei a falar muito e bater muita boca naquele momento, porque era aquela discussão de ninguém sabia nada e todo mundo achava que sabia tudo. Era muita gente achando que tinha conhecimento para poder falar de algo que não tinha, e a gente começou a discutir os trabalhos. E eu me vi nessa necessidade porque o que acontece? Eu estava na gestão hospitalar. Então, chegava para mim diariamente as questões de medicação erradas, falhas, os pacientes que vinham para UTI com intoxicação e coisa. Não, possível, eu preciso conseguir, eu preciso conscientizar alguém que seja. E comecei a falar de maneira sem roteiro, sem nada, muito para tentar parar um pouco com essas questões mesmo, de tentar estimular conhecimento. Perfeito. E foi crescendo. Nunca foi o foco aumentar consultório ou até porque você não faz consultório, né? Faço. Isso que eu acho mais interessante. Realmente é a divulgação pela divulgação, como uma educação em saúde, né? Foi. E assim, aí acabou sendo... para mim foi ótimo, porque hoje em dia um dos trabalhos que é o meu maior foi através de uma pessoa que me conheceu pelas redes sociais, gostava da forma como eu falava e como eu lidava com a infecto, e ela falou, vou precisar de infecto e tal, você e o Danilo não tem interesse, não sei o quê, eu gosto de vocês, vejo vocês nas redes sociais. Falei, bora, vamos ver como que é. E na época eu estava concursada de fazer clínica em infecto, e eu estava muito cansada de lidar com algumas questões de concurso que são difíceis, né? São complicadas. E assumi. Então, foi muito interessante para mim nesse sentido. E eu acho que hoje em dia é algo que a gente vai ter que entrar, inevitavelmente, né? Hoje em dia, infelizmente, existe muita procura pela qualidade ainda do profissional, mas a população geral ainda vai muito pelas redes sociais, né? Não tem jeito, a gente não consegue fugir muito disso. Áreas que lidam muito com a necessidade de procura de paciente, né? Seja consultório, coisas
vão ter que saber lidar, né? E é algo que a gente não tem muito na faculdade, né? De falar, de conseguir fazer marketing, de se vender, né? Sim. A gente não tem isso, né? A gente não tem nada de administração, então quando sai, a gente fica meio perdido do que fazer, que não tinha nada de dinheiro, comecei a ganhar os plantõezinhos lá, como fazer isso. E a gente não tem nada desse sentido de marketing. E quando eu comecei a fazer, foi outra coisa que aconteceu, também foi isso. Os grandes nomes da Infecto que eu conheci, que eu ainda valorizo, né, e acho os mais fodas que tem, nem sempre tem tanta forma de falar com a população em geral. São ótimos professores, são os melhores para discutir qualquer tipo de caso, mas não conseguem passar isso para a informação de maneira leiga, tem sabe? Tem uma grande dificuldade de traduzir, né? Pois é, né? E que, então, acho que a gente vai ter que lidar com essa forma e já tem, né? A gente tem que passar informação para paciente. Mas é diferente também passar informação para paciente e para a população geral ali nas redes sociais. Ah, não, sem dúvida. A forma de comunicação é completamente diferente, né? E aí eu fui trabalhando, no começo gravando os vídeos com aquela vergonha, com aquilo lá, apareceu o rosto, depois fui ficando tão rotineiro que hoje em dia eu fico bem tranquila. E você que produz? Ou tem alguém? Tenho zero, qualquer marketing, qualquer empresa, qualquer de alguém, tudo 100% eu e Danilo. Vídeo, os posts, os textos. Eu falo isso porque teve um aluno que mandou pra gente, a partir de quando eu tenho que contratar uma assessoria de marketing na graduação. Nossa. Aí eu falei, amigo, não na precisa. Graduação não, por favor. Eu falei, pelo amor de Deus, vai estudar, vai se formar. Eu falei, não vai por aí. Tá tendo muito isso já, né? A loucura. galera já no, sei lá, primeiro ano já fazendo... Não, tá tendo muito isso, porque tá tendo pessoal falando, vou contar como é a rotina da faculdade de medicina. Isso tem tido muito, né? Legal, mas, né? mas eu acho que tem tido, mas sabia que tem tido muito o contrário, né? Eu convivo muito com os alunos, tem tido muitos alunos com um certo pânico de falar, meu Deus, eu fiz medicina porque eu quero ser médico e eu vou ter agora que fazer vídeo e dancinha e não sei o quê, entendeu? Exatamente. Tem alguns que realmente, os mais tímidos, eles ficam ultra preocupados. Inclusive, a gente falou no nosso episódio, antes de começar as especialidades, né? No episódio que encerra a primeira temporada sobre isso, que, né, que você não necessariamente você precisa fazer, mas que realmente essa forma de você divulgar o seu trabalho, mas principalmente você fazer uma parte de educação em saúde, hoje em dia ela é fundamental. Principalmente num mundo em que muita gente divulga coisas, vozes da minha cabeça. Exatamente. Então, você divulgar coisas relevantes e que tem evidência científica é fundamental até para contrapor. A gente não pode só criticar. Não, só tem conteúdo ruim. Tá bom, então vai lá e faz o conteúdo bom, né? Acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é muito importante. Eu nunca gravei vidinho, nunca precisei fazer esses TikTok, nada do tipo, assim. Quem quiser fazer também, fique à vontade. Mas eu acho que você precisa saber qual é o seu público, né? Porque, assim, talvez para algumas áreas que são muito restritas, mesmo neurocirurgia, eu imagino que a pessoa não vai ficar procurando realmente se o médico está falando bem ali na rede social para escolher quem ele vai operar. Mas para algumas outras áreas, mesmo, principalmente eu acho que áreas clínicas, ele vai ali procurar sim. E aí, assim, infelizmente, a gente tem que, inclusive, lutar com uma corrente de pessoas que têm má formação, que não têm conhecimento e que têm essa habilidade de fala. Sim. Então, é a pessoa que tem lá milhões de seguidores e cobra absurdas consultas e as pessoas fazem assim, vendem o rim se precisar, porque aquela pessoa vai garantir. E às vezes você vê a pessoa não tem nem RQE, não tem informação nenhuma, sabe? Então, é algo que a gente vai ter que trabalhar, mas, de novo, pensando no seu público. Você pode, sim, ser médico, especialista e atuar. Um radiologista, por exemplo, ele não precisa necessariamente ir, apesar de eu achar super legal quando tem perfis de rádio que discutem imagens, acho super interessante. Mas algumas áreas, sim, vai ter que lidar. E algumas mais. Dermato, hoje em dia, acho difícil que alguém consiga levar sem ter uma rede social forte, né? Mas eu acho que a presença, eu acho que ela é meio que inevitável. Principalmente para o pessoal mais novo, né? Quem tá mais velho, já tá consolidado, às vezes, já tem um consultório que, por exemplo, neurocirurgia é uma área que vai muito por indicação. Sim. Eu falo que nenhum paciente acorda de manhã e fala, nossa, eu quero passar no neurocirurgião, né? Veja, então a gente acaba dependendo muito de indicação dos colegas, então às vezes já tem esse nicho. Mas ainda assim tá começando, sabe que esses dias eu atendi uma paciente, foi muito interessante. Ela chegou, começou a conversar comigo, ela falou, doutora, você sabe como que eu cheguei em você? Daí eu falei, não sei. Ela falou, em quem te indicou foi o meu amigo fulano, que você operou ele ficou ótimo, ele é super agradecido, ele adora a senhora. Eu falei, tá bom. E continuei escrevendo plena, porque eu falei, beleza, já descobri a indicação, tá tudo bem, ele gosta de mim, ele indicou
Daí, ela, né, respirou e falou. Daí, quando ele indicou seu nome, eu entrei no Google, procurei você e eu achei uns vídeos de você no Instagram falando e eu gostei do jeito que você fala, por isso que eu vim. Ou seja, mesmo com a indicação do amigo dela que tinha operado comigo, talvez ela não viesse se ela não tivesse visto meu vídeo no Instagram. Mas a coisa que eu mais faço, e eu sendo endócrina, eu sou clínica de muitos pacientes, na maioria dos meus pacientes, as pessoas, me indica um GO, me indica um psiquiatra. Antigamente você mandava o cartão, né? Sim. Hoje em dia o cartão As de pessoas visita mandam eu mando o link do Instagram pra pessoa ir olhar. É verdade. Já é quase que uma triagem e é um cartão de visita. E, em última análise, é o seu cartão de visita, né? Não, e eu acho que serve, porque assim, nas nossas áreas, sei lá, 80% das situações que a gente atende é o feijão com arroz, vamos falar a real. Sim. Então, a gente precisa de alguém que faça essa parte bem feita e que consiga falar isso de uma forma clara para os pacientes, né? A Raquel tá cuidando da minha mãe, ela sabe o que eu falo que é uma das pacientes mais difíceis, e difíceis não pela gravidade, pela dificuldade de aceitar e fazer tudo direitinho. Eu falei pra Tassi que faz parte do que eu faço. Mas é uma das coisas que influencia muito de até eu falar, por querer que minha mãe fosse, é a forma de falar mesmo. Porque eu sei que ela não é um caso que vai ser super difícil para que eu tratar, que eu preciso de um mega especialista. Não, é alguém que saiba, que esteja atualizada e alguém que consiga falar de formas que ela vá aderir ao tratamento, né? E aí, como que você vê isso? Instagram. É isso. Né? Então, isso ajuda muito. E aí, a questão da habilidade de comunicação, assim, para fazer o que eu faço, né? A gente tem hoje em dia técnica de entrevista motivacional, de como que você aplica isso para doenças crônicas, não é só na endócrina, naquela, não é porque a Raquel é brilhante, maravilhosa. Para qualquer doença crônica, não, é verdade, porque até, sei lá, 30 anos atrás, a gente tinha muito menos médicos, essa relação hierárquica vertical era o que dominava, e assim, a gente tem N estudos de aderência a tratamento que mostram que não serve mais, não funciona, né? A curto prazo, se você ameaça o paciente, briga com o doente na consulta, pode até surtir efeito por uma semana ele tomar o remédio, mas se o paciente não entende o que aquele remédio faz, que doença é essa que eu não sinto nada, como o diabetes. O diabetes, 90% dos pacientes não tem sintoma nenhum. Quando tiver sintoma, já tem uma complicação gravíssima. Sim. Então, se você não souber vender o peixe de que a doença é importante ser tratada e como que o paciente vai fazer para tratar e explicar para o doente que a doença é dele, porque se o médico também briga, fica parecendo que a doença é do médico, né? Então, assim, é importante que a gente consiga comunicar. Então, a habilidade de comunicação é super importante. Na Infecto, a gente tem, que eu considero como sendo uma vantagem, isso. Os nossos inimigos, eles são invisíveis, mas eles são muito sintomáticos, né? Então, são fáceis não de dá pra mensurar que eles não existem. Eu consigo convencer muito mais a adesão ao tratamento de maneira fácil, porque o problema na Infecto já é outro. A maioria das doenças são virais, não tem tratamento, daí tem remédio pra tudo. Todo tipo de chá e todo tipo de mandinga pra tratar. E a gente fica tendo que, a cada epidemia, explicar o óbvio. Chá com alho não melhora a garganta. Mas é mais fácil eu falar para um paciente que tá com falta de ar, com tuberculose, que ele precisa ser tomar tratado, o remédio, né? Sem dúvida. Claro que a gente ainda tem os pacientes, os HIVs mesmo, os pacientes que estão numa fase que não tem sintoma nenhum e às vezes tem essa negação e tudo, mas a maioria da infecto são infecções que a gente consegue falar facilmente e convencer. O que tem é a interferência muito de outras áreas, assim, como a endócrino tem também. Então, às vezes chega pra gente já num estágio que tá muito complicado, que já usou armas que a gente podia ter não usado, né, que facilitaria minha situação, mas acho que tem um campo muito grande para atuar mesmo assim. E a Infecto tem muita relação com outras áreas, né? Acho que, claro, como você falou, antigamente até os pacientes vinham pela indicação de outros colegas, hoje até vem espontâneo, mas na CCIH especialmente, você tem contato com praticamente o hospital inteiro, né? Você passa na enfermaria cirúrgicas, clínicas, pediatria, tudo, né? E a gente tem várias relações, porque tem, por exemplo, com a pneumo, a própria questão da tuberculose, então, as questões pulmonares. A hemato a gente tem pra caramba. A linfonodomegalia chega pra gente muito, né? A maioria dos casos é infeccioso, depois vai pra hemato. Então, a gente tem também esse vínculo. As questões da nefro, a gente rola muito pelas infecções que eles fazem de diálise, né? Então, a gente tem uma conversa muito constante também.
Então, de maneira geral, tudo infecta também, né? Sim. A gente tem um campo amplo. E o que eu gosto, pelo menos pra mim, que eu gosto de todas as idades. Então, foi uma maneira que eu escolhi, que eu consegui atuar. Eu passo hoje em dia, não tem neo, não tem infantil, não tem adulto. Que legal. Então, ainda desde recém-nascido até idoso, que é como eu gosto, pra mim foi ótimo. Assim, isso não é vantagem pra todo mundo, né? Eu sei que tem gente que não gosta. Sim. Mas eu acho que é uma outra vantagem em relação à infectologia, você poder ampliar esse atendimento. É muito versátil, né? A gente falou lembrando aqui, né? A gente falou das especialidades versáteis, a gente teve muito isso no otorrino. Então, quem não assistiu, volta lá, assiste o episódio do otorrino, que é muito versátil. Você tem a opção de fazer só hospitalar, só consultório, só clínica, só cirurgia, enfim, né? É um mundo. E na parte clínica, a infecto realmente é muito versátil, né? Você consegue ter muitas opções de carreira, de fazer... Você pode trocar, né? Falar assim, eu vou fazer um pouco de CCH, daqui a pouco eu quero fazer só consultório, né? É muito versátil. Tem infecto que fica com a neuro, a gente tem relação direta, mas eu tenho amigo infecto que praticamente a função dele é só coletar líquor. Ele é só licorista, então ele fica assim vários dias da semana, ele tá no serviço só para caso tenha algum líquor para coletar. Então tá lá também, assim, fica ou infecto ou neuro coletando, né? E então são outras Mais formas. Uma coisa que a gente não tinha falado ainda. Não é? Olha só. É muito, muito, muito bom. E acho que você é a primeira entrevistada nossa que é do interior. Ah, é? Então, é interessante você também contar um pouco da sua experiência nesse sentido, né? De ter ido para o interior e ainda assim ter um campo muito amplo, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes escutam e falam assim, mas eles estão falando porque eles são de São Paulo. Eles estão falando porque... E assim, algumas coisas realmente são particularidades de São Paulo, mas tem outras que se aplicam para qualquer cidade, né? E fora de São Paulo, assim, aqui a gente falou do Emílio Ribas mais de uma vez, né? Que é um hospital só de infecto, mas isso é muito forte também no Norte e no Nordeste. Sim. Eu fiz estágio durante a graduação como plantonista de infectologia, né? A gente tem um PA de infecto no hospital só de infecto, de doenças infecciosas e HIV. No Norte também tem grandes hospitais referência no país de pesquisa para o mundo, na verdade, Sim. né? Então, eu acho vibrante eu sou suspeita para falar da infecto, eu acho maravilhoso. É uma área super legal e muito gostosa de estudar. É sempre um pessoal muito legal. É sempre muito acolhedor. Um pessoal diferenciado. É um pessoal diferenciado. É verdade. Há uma grande triagem maravilhosa na infecta. É sempre um pessoal legal. Geralmente, é uma área que a gente é meio livre de preconceitos, Total. assim, é difícil você ser uma pessoa que tem algum preconceito, tem suas questões religiosas e, né, independente disso, mas você tem que se livrar mais sendo infecto, porque a gente atua com doença muito negligenciada, população muito frágil, carente, extremamente frágil, né, infecções sexuais, assim, é uma situação que é muito difícil de lidar. E as questões das residências é algo até... Eu sempre, quando me perguntam, o que você recomenda de residência? Vira e mexe, me perguntam isso, né, lá no canal. E eu falo, é difícil te dizer, porque são realidades muito diferentes. Eu optei por fazer no interior. Por que foi a minha escolha? Eu não queria morar em São Paulo, né? A gente chegou a pensar, mas nem prestei. O Danilo, o meu marido que é infecto, ele começou no IANSP, ele fez acho que 2 semanas do IANSP, e aí ele enlouqueceu, ele falou assim, eu não quero essa vida de trânsito, esse horário de sair, eu vou sair 8 horas da residência, e às vezes melhor eu ficar até as 10 para pegar menos trânsito. Ele não era para ele, e eu nem cheguei a prestar, porque eu também não queria. Tem vários outros benefícios, né, que a gente são inquestionáveis, mas são coisas que você tem que pensar. Não, você tem que pensar, porque, sem dúvida. Por exemplo, ter feito em Botucatu era ótimo. Eu morava a 5 minutos do hospital, então eu consegui ir para lá, eu pegava plantão muito mais tranquila, saía do plantão, você já ia para sua casa, em 5 minutos você está dormindo. Todo final de semana você tem um contato com as pessoas muito maior. O hospital em si é muito próximo, porque os barzinhos, as festas são em comum, né? Vai todo mundo no mesmo restaurante. Legal. Então, a gente tem uma relação com as outras áreas. Aqui em São Paulo é muito mais difícil, porque às vezes cada um mora num canto, né? Bem distante. Sim. Assim, para você marcar uma reunião, para conseguir juntar, tem que ser muito bem programado antes. Sim, sem dúvida. E no Norte e no Nordeste, a gama de
diagnósticos que você vê, que você vai atuar de diferentes, para quem gosta, também é outro mundo, né? É outra realidade. Então, são situações diferentes que eu acho que quando a pessoa vai optar e você está pensando em fazer infecto, pense muito nesse sentido. O que eu quero fazer, o que eu gosto, e onde eu quero atuar depois. Perfeito. Porque não adianta, se eu penso em ficar em São Paulo, minha ideia é vir, que onde eu mais preciso, tende a fazer aqui em São Paulo mesmo. Você já vai conseguir, já vai conhecer pessoas na residência, você já vai ter aquele fazer o seu networking, de conseguir recomendações. Agora não, quero ir pra lá? Não faz sentido, E tentar entender se aonde você quer atuar, se não só a sazonalidade, mas se a parte da medicina tropical faz sentido com o que você... eu sou do Ceará, mas se eu resolver fazer infectologia no Rio Grande do Sul, que não tem ambulatório de hanseníase, eu fiz um estágio lá na endócrina, eu fui saber como é. Eles não têm, porque eles não têm quase casa. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? E é uma coisa endêmica aqui no Sudeste, é uma coisa endêmica no Nordeste, então você precisa conhecer, você precisa ver uma série de casos para você aprender a tratar as complicações, né? Eu sou do interior de São Paulo, então, por exemplo, quem faz Paraná, quem é do Paraná ali, que é bem próximo onde eu moro, você vai fazer infecto com o foco de voltar para sua cidade pequenininha, você não precisa fazer uma tropical, você não vai precisar disso, agora entendeu? Vai ter umas dengue aí que não tinha no Sul, mas... E lembrar que, assim, os países tropicais, eles têm outros tipos de doença e também tem uma questão, talvez seja polêmico esse momento, mas tem uma questão socioeconômica, né? Dos países do terceiro mundo. Eu tenho uma história interessante, que é um paciente que eu atendi, ele chegou pra mim já com uma DVP, né? Uma derivação ventrículo-peritoneal, pra quem não sabe, porque ele tinha feito uma hidrocefalia. E daí eu comecei a atender, eles me chamaram no hospital pra ver esse paciente e tal, daí ele falou, doutora, é que eu tenho uma doença muito rara, e eu tive esse acúmulo de líquido na cabeça, eu tenho uma doença muito rara, eu tenho até uma cartinha que o médico escreveu, a senhora sabe ler inglês? Eu falei, não, sei. Ele falou, então, porque pega minha cartinha que tá nessa pasta aí. Eu falei, tá bom, mas por que tá em inglês? Não, porque eu fiz essa válvula lá nos Estados Unidos, eu tenho uma doença muito rara. Nossa. E daí, por isso que eu fiz hidrocefalia. E eu já pensando, né? Meu Deus! Nossa, o que será que é? Na hora que eu peguei a cartinha assim, tá, é uma TB. Daí ele, o quê? Daí ele, o quê? Eu falei, é uma tuberculose. Ele, é isso mesmo, mas eu tive uma tuberculose no cérebro e é muito raro. Eu falei, olha, veja, assim, aqui não é raro. E daí ele me contou uma história muito, né, por isso que eu falei dessa questão socioeconômica, que ele ficou muitos dias internados no hospital. Ele era, até interessante essa história, que ele era professor de capoeira aqui no Brasil, foi convidado para dar aula lá nos Estados Unidos, e daí teve lá que ele abriu o quadro. E daí ele ficou muitos dias internados, já tinham feito a válvula, mas ninguém conseguia descobrir o que era. Coleta de líquor, análise, não sei o quê. E daí só descobriram porque entre os médicos estagiários que estavam ali tinha um mexicano. Nossa. E daí o mexicano olhou e falou, isso aí é uma tuberculose. Daí todo mundo, quê? Não, isso é uma tuberculose. Daí perguntou, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ele falou, pode fazer o teste que a tuberculose veio. Né? Então, você vê como tem a particularidade do local e tem essa questão, né? Do país tropical, país de terceiro mundo, porque tem uma questão socioeconômica relacionada, né? No House, que então... eles fazem... Tem episódios de febre maculosa, que, nossa, é um mega desafio difícil, que eles tiram o carrapato da paciente e cura tirando o carrapato, que também não é assim. Tem um episódio que é de esquistossoma, então parece... Aqui tem uns episódios que são ridículos pra gente, né? Que a gente olha e fala assim... Deixa eu só fazer um parêntese, que acho que quem tá ouvindo talvez não pegue a referência. Gente, o House é uma série do começo dos anos 2000, que é de casos diagnósticos médicos, né? Mas não é comum, todas as séries médicas, principalmente as americanas, eles têm uns momentos do caso raro, e normalmente é infeccioso, e normalmente é uma infecção que pra gente você olha e fala, nossa, mas isso é tal coisa, né? E não sei, assim, e aí como o Brasil tem umas coisas que só no Brasil, né? Tem melioidose. O Ceará é, tipo, recorde mundial de melioidose, que é uma doença também raríssima, que só tem no Ceará e, tipo, na Austrália, sei lá, na Oceania. E tem lá. Pra gente, Botucatu, é muito comum ver paracoco, que também a gente não vê em qualquer lugar. Pra gente, tem no Nordeste. Paracoco de novo. Em alguns lugares que você vai ver paracoco, e você fala, gente, o que é isso? O que é esse negócio? Total. Então, isso é bem variável. Porque vai muito de encontro com o que você falou, né? De você, às vezes, procurar fazer a residência próximo da região que você tá, né? Porque você vai atuar depois. Eu acho que são vários caminhos que você acaba fazendo na vida, né? Escolher a medicina, escolher a especialidade, escolher algo que você gosta, mas que também tenha que ser algo que você gosta de fazer o dia a dia e que também tenha o que você quer financeiramente. Eu acho que tem que ser algo que tem que ser pensado em conjunto. E mesmo pós-residência, você tem que fazer essa adaptação. Eu, por exemplo, se eu pudesse escolher, o que você quer fazer, dar infecto, eu atenderia só HIV.
E é a área que eu mais amo, assim, adoraria ficar só fazendo isso e tal. Mas não foi a área financeira que eu continuo atendendo, eu a vejo nos hospitais, mas eu não faço esses ambulatórios, que é o mais gostoso de fazer. Então, tem aí também um outro caminho que você tem que pensar. Sim. E aí, assim, eu atuo na região de Sorocaba, mas eu viajo para várias cidades, atuo em 7 hospitais. Foi uma escolha que eu fiz de ter que ficar viajando, de ter que estar em vários hospitais todos os dias, de ficar nessas discussões todos os dias. Meu celular é uma demanda, assim, Ela tava falando do celular uns 2 minutos antes da gente entrar no ar. Em cidades diferentes, além de Sorocaba? São várias cidades. Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Francisco Morato, Sorocaba, São Roque. Ela não é só a popstar contra as fake news de vacina. Também. Ela é a dona do interior paulista. Entendi. Eu faço mas é importante você falar legal. isso, porque assim, as escolhas de carreira, as escolhas de até quanto que é financeiramente viável, né? Pra você, pra sua família, se você tem família, se você não tem família, tem que ser levado em consideração. Com certeza, né? Você tem que pensar. Você tem campo, por exemplo, quem quer ficar aqui na região de São Paulo, ficar na Paulista, atuando nos hospitais grandes, fazer só CCH aqui. Financeiramente vai ser uma outra questão de valor. É isso que eu quero? Não, eu prefiro ganhar menos, mas ter meu horário tranquilo, poder ir pros barzinhos à noite, gostoso. Não tocar o celular. Agora, são coisas que... E às vezes tem os percursos no meio, né? Eu queria ter terminado a residência, eu e Danilo, a gente tinha certeza que a gente ia ficar 1 ano na África, a gente ia ficar fazendo trabalho lá e tal, era o nosso sonho, mas eu engravidei no R2. Então, teve uma mudança de plano. Uma situação aí nesse meio. A vida acontece, né? E aí, tive que mudar meus planos também. Então, às vezes a gente precisa se adaptar, né? Tá, se faz um favor pra gente agora. Eu queria que você deixasse um recado para os alunos de medicina. Assim, aquele momento... E pode ser qualquer coisa. Pode ser em relação acadêmica, pode ser em relação à escolha da residência. O que você gostaria que tivessem te dito quando você era aluna? Fala é isso. Nossa, que difícil, né, gente? Deixa eu pensar. São tantas coisas que a gente precisa falar. Pensar que eu tenho um primo que tá fazendo medicina e é o que eu gostaria de falar para ele. Eu acho que, assim, você que tá na faculdade, você pode conciliar a sua vida social e sua vida emotiva com os estudos. Eu acho que entenda que você não precisa ser muito bom aluno e você deixar todo o resto de lado. Eu tive muita sorte de conseguir fazer isso durante a faculdade. Eu sempre fui nerd, eu sempre estudei pra caramba, mas não deixar, tocava bateria, fazia esporte, ia pras festas, conseguia intercalar isso e acho que isso ajuda muito. Porque a vida não é só esses estudos e no dia a dia isso tem se mostrado muito, né? Você tem que ser um mega profissional de atualização e você tá sempre em congresso, se atualizar mesmo, mas você lidar com o paciente, saber a forma de falar e ter essa preocupação é muito importante. E eu acho que, assim, entenda o que você quer fazer na sua vida depois, porque se você não gosta de atender pacientes, que isso pode acontecer na área da medicina, não gosto, eu prefiro fazer umas... Não vai para uma área que essa demanda é muito grande, assim, porque os pacientes não têm culpa disso. Então, tente procurar uma área e tem muitas que você pode atuar, seja de exames, laboratórios, ou questões de empresa hoje em dia, pesquisa científica, que você não precisa ter esse contato. Eu acho que é isso muito importante. E para quem está pensando em fazer infecto, eu sou meio difícil falar, né? Visivelmente eu amo infectologia, mas é a mesma questão, assim, é um campo muito amplo, é um campo que você pode atuar de maneiras das mais diversas possíveis, mas entenda que é uma área que não tem tantos procedimentos, né? Você não tem essas questões financeiras, se você está pensando nesse sentido, os privilégios são outros, a meu ponto de vista, e saiba que você precisa se preocupar muito com o paciente. Se você não tem essa preocupação, você não gosta de desafio diagnóstico, você não gosta de ficar pensando muito, eu quero fazer algo rotineiro ali todo dia, uma coisa básica e que lide, que também tem várias áreas de medicina que você pode fazer isso, não faça infecto. Infecto não é nada, cada dia é muito diferente, cada dia é muito novo, mas é uma área muito maravilhosa e, como eu disse, a gente, é legal porque você resolve muito o caso. As doenças, você pega uma neurotoxoplasmose, você começa a tratar e você resolve, e você vê paciente que ressurgir de fênix, assim, muitas vezes, paciente que ninguém estava dando mais crédito algum e a pessoa consegue. Então, isso é muito gratificante, sabe? Então, se você está pensando em infecto, é uma área que está super em alta e eu acho que vale a pena. Ai, e aproveita e deixa o seu arroba para todo mundo te seguir. Meu arroba é fácil, casal.infecto.
Então, tá lá, a gente, quando dá na cabeça, quando sobra um tempinho, eu passo, não tenho roteiro, não tenho... Mas o conteúdo é maravilhoso, gente, vale super a pena. Sim, e eu abro sempre que dá uma caixinha também pra gente conversar, inclusive sobre a residência, pra tentar tirar algumas dúvidas e falar algumas realidades sobre a prática do dia a dia. Muito bom, Tassiana, querida. Um prazer lhe receber aqui no Médico de Quê. Conta onde as pessoas te acham, Raquel. Tá todo mundo careca de saber, mas é bom falar de novo. O meu arroba é @endocrinofeelings e o seu, Ana? O meu é doutora DRA Ana Gandolfi. A gente também tem o arroba do Médico de Quê para interagir bastante com vocês. @Médico de Quê. Para dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. E até o próximo episódio. Valeu!